Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para mais uma vez a gente poder compartilhar um modo de problematizar a nossa existência a partir de um ambiente propício, que é um ambiente que se propõe uma atenção especial no que tange a mente humana. Afinal, a psicologia é uma área de estudo, de pesquisa e de prática que tem como objetivo principal atender aos problemas que se passam com a mente do homem, não é isso? No próprio nome já está implícito uma lógica da mente. E talvez aí que more a complexidade do problema. A lógica da mente humana. O homem, que se pretende um animal que pensa, inclusive muitas vezes o único que pensa sobre a face da Terra, né? E é uma coisa, ao mesmo tempo a gente acha muito engraçado isso, e no entanto é muito sério o fato de o homem realmente acreditar que ele é o único que pensa. Raramente a gente encontra algum homem, algum pesquisador, algum cientista um pouco mais sério que diz: olha, um animal pensa. Até mais, uma pedra pensa, o sol pensa. O que a gente chama de pensamento? O homem se pretende, ou ao menos o homem naturalizado nas nossas formações sociais, porque esse homem também é bem recente. Talvez ele tenha, como diria alguns genealogistas das nossas formações sociais, talvez o homem tenha 200 e tantos anos. Já Michel Foucault, já que eu vi até que estava mencionado o nome de Foucault lá, a minha fala, o Foucault mesmo nas palavras dizia as coisas, dizia que o homem tem 200 anos. Claro que isso é uma ideia que vem do Nietzsche. Foucault, como um bom nietzscheano, sabe que o homem moderno é uma invenção. Nem esse homem dos gregos, ou dos romanos, ou dos persas, enfim, das várias formações sociais que tiveram ao longo da história, era um homem natural, naturalizado. Haveria uma mesma mente para todos os homens, em todas as épocas? E, da mesma maneira que a gente se pergunta isso em relação às mentes, é preciso também se perguntar se haveria o mesmo corpo para todos os homens nas mesmas épocas. Haveria um corpo natural do homem? Haveria uma mente natural? Um espírito natural? E quando a gente começa a fazer essas perguntas de outros lugares, por exemplo, a partir dos ditos questionamentos religiosos, ou mesmo metafísicos, filosóficos metafísicos, que acreditam que falta algo à natureza, nós começamos a perceber que o problema ainda é mais grave, porque não só se tem essa crença ingênua de que uma mente é natural, que o corpo é natural, que a natureza é natural, como ainda se acredita que a própria natureza natural é faltosa. A ideia de falta, a gente sabe, é uma ideia dos monoteísmos, seja cristianismo, islamismo, judaísmo e outros menos ilustres. A ideia da falta, ela se alimenta, ou a ideia do pecado, ou a ideia da culpa, são ideias que se alimentam de uma interpretação de nós mesmos,
o homem, que se diz o único animal que pensa, interpreta a si mesmo de modo imaginário. Onde há imaginação, não tem pensamento. E talvez essa interpretação funde um tipo de pensamento, que se diz pensamento. Uma imaginação estudiosa, para a gente se referir ao ilustre Aristóteles. A gente poderia questionar, uma vez que o Ocidente herdou a razão aristotélica, se o que Aristóteles chamava de razão é de fato um pensamento. Ou será que não seria apenas uma imaginação estudiosa? Enfim, não temos tempo para desenvolver essas coisas, mas o que eu acho muito importante é a gente começar a se questionar sobre a natureza da nossa mente. Num meio que é tão dedicado a esse estudo como é o meio da psicologia, eu acho que isso deveria ser prioridade. E nós geralmente temos uma crença muito ingênua. Nós acreditamos na alma. A alma, na verdade, ela tem data de nascimento. Ela emergiu, ela é uma invenção. Invenção de povos, claro, submetidos a forças. Agora, uma outra questão, antes de seguir nessas minhas poucas provocações, a gente sempre gosta também de lamentar os poderes místicos ou exteriores que assujeitam a vida. Isso é uma crítica que eu gosto de fazer e chamar sempre a atenção, porque existe sempre uma velha briga no Ocidente, desde que o marxismo emergiu, e o capitalismo, evidentemente, porque não haveria marxismo sem esse enfrentamento ao capitalismo, uma espécie de dicotomia entre indivíduo e coletividade, entre universal e particular, entre público e privado. E nessa mesma medida, os liberais dizem: é preciso fortalecer o indivíduo. Com o indivíduo forte, a sociedade será livre. É preciso preservar as liberdades individuais. Os socialistas dizem que não há liberdade individual com exploração, com expropriação, com uma opressão de uma classe que se apodera de outra. Ou, se nós não quisermos falar de sociedades capitalistas, a gente pode falar de sociedades despóticas, totalitárias de outras naturezas, mesmo sociedades religiosas. E a gente encontra violência, opressão, exploração. E aí esses indivíduos dizem: não podemos deixar que os poderes exteriores, seja do capital, seja de um Deus, seja de uma força alienígena qualquer, siga dominando a vida humana. Eu acho sempre um pouco descuidado da nossa parte quando a gente tende a fazer esse tipo de discurso. Não que isso não tenha sentido, isso tem muito sentido, mas isso também, assim como a própria construção do indivíduo, isso também de alguma maneira é resultado, isso é secundário, isso é um efeito. Aristóteles mesmo, que nos ensinava a pensar de modo causal, ainda que ele mesmo, ao meu ver, não entendesse bem o que era uma causa, mas a causa, ela necessariamente é um tipo de realidade que produz um outro tipo de realidade. E o produto é um efeito de uma força que produz. Ora, o indivíduo é um efeito da sociedade.
Os liberais ingenuamente acreditam que há um desejo natural, né, que faz com que o nosso corpo se movimente, que faz com que a nossa mente pense. Aliás, os liberais estão bem de acordo com todas as ideias, né, cristãs, islâmicas, judaicas e outras mais, que têm o mesmo fundamento na alma. A alma dotada de um livre-arbítrio. Essas velhas crenças ingênuas e infantis que a humanidade segue investindo estão bem no seio das faculdades de psicologia também. E, infelizmente, muitos pesquisadores, né, tidos como de vanguarda, eu diria talvez o nosso querido amigo Chomsky também, para não dizer de outros, já que o Guilherme mencionou o Chomsky, e de fato eu, ao mesmo tempo que o Guilherme não compartilho do pensamento estruturalista do Chomsky, e acredito que ele mistifica bastante, apesar de ter uma vocação prática revolucionária interessante, mas eu também desconfio desses que têm uma teoria de um lado e uma prática de outro. Eu não posso concordar nem com a teoria nem com a prática, porque eu acho que quem pensa jamais separa corpo e pensamento, jamais vê uma dicotomia entre pensamento e prática. O pensamento já é uma prática. O pensamento faz mente e faz corpo. Ele é potência de fabricar a própria mente e potência de fabricar o corpo. Eu não acredito nessa dicotomia. Então, não dá para separar a própria prática do Chomsky, que é uma prática de esquerda, e eu sou muito simpático às esquerdas, apesar de ter uma crítica forte, eu acho que a gente tem que ir mais embaixo. Eu acho que a esquerda é muito rasante, as esquerdas em geral, né? Bem rasante, bem... É como o escravo imaginando a liberdade. Eu acho que se a gente quiser de fato exercer combate, a gente precisa começar a pensar as causas da escravidão. E não simplesmente eu, numa situação de escravo, querer me libertar. E mais, né, perceber que a causa da escravidão implica uma cumplicidade dos modos de vida do homem. Então, não adianta a gente combater os poderes exteriores, o capitalismo, o Deus cristão, o Deus judaico, o Deus islâmico, o Estado despótico, o Estado nazista, o Estado fascista, o Estado soviético, né? Ou mesmo aqui, existem aqueles que querem derrubar Fidel Castro, ou derrubar o Chaves, ou outras coisas mais. Não vamos entrar nessas questões ideológicas. Eu sempre acho engraçado. Houve um filme que deve ter sido exibido há uns 5, 6 anos atrás, 8 anos, não sei, chamado Matrix. Fizeram até 3 versões desse filme. E diziam, é um filme muito interessante, porque ele detecta que tem uma espécie de matriz invisível que comanda a sociedade. O próprio Chomsky, né, de alguma maneira veicula um pouco essa ideia. Eu lembro uma vez de um afrontamento entre Chomsky e Foucault. O Chomsky é um crente em estruturas. O Foucault sabe que toda estrutura é um produto de encontro de forças. A estrutura é sempre um efeito, toda forma é um efeito. E a ideia de uma matriz enquanto estrutura que captura invisivelmente os homens e que comanda os homens, né, implica sempre a crença numa força, que é a força do mal. E de novo, ateus e crentes comungam da mesma ideia, que o mal existe. Pior, que o mal, enquanto existência, ele é bem mal. E que a própria dor, o sofrimento e a dor são testemunhas de que o mal está aí operante. E a hora que eu digo que nós, ateus e crentes, somos todos crentes na ideia de mal, o que eu quero dizer é que nós acreditamos na substância do mal, assim como nós acreditamos na substância da alma. E quando nós acreditamos na substância do mal,
e na substância da alma, nós também acreditamos na substância do bem. Eu não sei o que é pior, se é o mal ou se é o bem. O bem é sempre em nome do bem. É sempre em nome do bem. Nós aqui estamos também em nome do bem, talvez. Falando algo para nós mesmos. Nos questionando o nosso pensamento e a nossa prática. Mas o que é exatamente o bem? O bem implica sempre uma ausência de dor, de tristeza, de sofrimento. Uma ausência de ameaça, uma superação da morte, uma conservação da vida, uma ordem, um progresso, um desenvolvimento, um investimento no homem para que ele se desenvolva, cresça, se multiplique, se expanda. O que é exatamente o bem? Bom, isso tudo implica o quê, em última instância? Dá para a gente resumir. Implica em investir em condições ideais de existência. Ora, aqui temos um problema. Condições ideais de existência. De onde vem o ideal? De onde vem o nosso gosto, eu diria, o nosso mau gosto pelos ideais? Por que a gente gosta tanto de ideal? Porque de alguma maneira, claro, isso está presente entre as esquerdas também, porque as esquerdas adoram falar em sonho e utopia. Mas os capitalistas falam a mesma coisa. Aliás, os publicitários são os mestres disso, em nos vender sonhos, utopias, criar meios propícios para uma vida feliz, ideal. Quem disse que um liberal não é idealista? Óbvio que é. Ele quer a condição ideal da sua existência. Talvez o desejo de todos seja um grande sabá, uma felicidade do ser que não tem mais mudança e modificação de si, uma calmaria, um paz, um lago profundo que deixaria a vida sem variação, sem incômodo, sem diferenciação. Por que será que a gente se incomoda tanto com a diferenciação, com a variação? Bom, aqui tem coisas bastante complicadas, bastante difíceis, eu sei. Teríamos que ter muito tempo, mas eu vou tentar ser breve e ao mesmo tempo minimamente eficaz, para que não fique simplesmente ideias soltas e jogadas. O que eu quero dizer é o seguinte, é que há um investimento nas condições ideais de existência. E sempre que a gente investe nas condições ideais de existência, isso é sintoma de que nós perdemos a capacidade de criar as condições da nossa existência. E eu que sou simpático às esquerdas, sempre acreditei que nós temos que ser sujeitos da história, O marxismo diz isso de modo muito forte, e que nós somos, na verdade, assujeitados. O Kant acreditava no sujeito transcendental, que no fundo é um modo de ser escravo de si mesmo. Ele dizia, nenhum tirano lá fora, eu mesmo, como diz o Nietzsche, acaba com Deus, acaba com o Estado, acaba com o déspota, acaba com o monarca. Agora somos todos uma democracia, uma só lei e uma vontade geral. E nós incorporamos o ideal da lei. Cada um sabe de si. Somos burros de carga de nós mesmos. Eu não carrego mais Deus, o Estado ou um déspota. Eu não carrego mais nem mesmo o capital, talvez. Eu carrego a mim mesmo. Quem gosta de carregar? Que mente é essa que gosta de carregar? Qual é a lógica dessa mente? Qual é a lógica desse corpo? Existe um tipo de lógica que é natural ou que é inventada a partir de uma formação social? Então, a questão é,
as condições ideais de existência sempre são fomentadas, a gente sempre investe no sonho e na utopia, quando a gente perde a capacidade de produzir realidade. E o que é produzir realidade? Produzir realidade não é a gente produzir produtos, máquinas, equipamentos, isso tudo faz parte, digamos assim, da realidade, mas a máquina e o equipamento, né, os produtos materiais, né, eles não, mesmo os produtos imateriais, não são nada sem a força de produção. A força de produção, antes de tudo, produz algo de extremamente precioso. E se existe ainda um investimento na ideia de eternidade, seria muito interessante a gente dizer: a eternidade se fabrica aqui e agora em ato. A eternidade se fabrica através da existência. E o que é essa eternidade que a gente fabrica através da existência? Não uma eternidade que seja fora do tempo, mas que é o seio do tempo, que é imanente ao tempo e ao movimento, que é imanente à matéria. Que eternidade é essa? É a eternidade que produz a própria potência de existir. Há aí uma necessidade radical, uma urgência radical, fundamental, se é que a gente ainda faz alguma coisa com essa ideia de fundamento. A urgência radical é a gente investir na produção da potência da vida em nós, da vida que se faz em nós, através de nós. Nós temos uma ideia aqui, a ideia de engajamento. Eu me pergunto, engajamento em quê? E para quê? E que interesse eu tenho em me engajar? Geralmente essa ideia, ela vem com um trabalho missionário. Somos missionários, né? Nós somos missionários ao modo de Madre Teresa de Calcutá, talvez. Ao modo cristão, somos pastores, né? Queremos ser pastores. Ou ao modo ideológico, político, queremos comandar sociedades, salvar nossos filhos, nossas crianças, dar uma educação diferente. O que a gente quer exatamente com essa ideia de pastoreio? A gente quer se engajar? De novo, então, já que o Foucault foi mencionado, o Foucault diz assim, inclusive foi num encontro que ele teve aqui na Faculdade de Psicologia do Rio de Janeiro, em 1974, num livrinho chamado A Verdade e as Formas Jurídicas. Ele diz: as nossas instituições das formações sociais capitalistas, são instituições de sequestro. Instituições de sequestro do quê? Da vida. É a vida que é sequestrada por nossas instituições. Que instituições são essas? Escolas, universidades, esta talvez, as prisões, evidentemente, é bem escancarado. Tanto é que ele chega a dizer que o modelo ideal dessas nossas sociedades é a própria prisão. Os hospitais, mesmo a ausência de hospitais e de fábricas, agora nós temos práticas abertas de educação, de saúde, não precisamos mais de um espaço para encerrar, mas há um sequestro. E aí, é engraçado a ideia de sequestro. Nós somos roubados. Porque sempre se diz o quê? Nós precisamos incluir as pessoas, não é isso? As pessoas estão excluídas. Nós odiamos a ideia de que o ser humano é excluído de alguma coisa. E de fato é muito cruel excluir uma criança, um adolescente, excluir um velho, um jovem, um adulto, seja lá quem for, excluir a pessoa das benesses ou dos produtos que uma sociedade produz. De fato é muito cruel, muito terrível. E aí a gente acha que fazer o bem é incluir essas pessoas. E nós vamos nos engajar na inclusão. O que seria o engajamento de um psicólogo? O psicólogo vai fazer então psicologia social.
Eu diria que já é um avanço fazer psicologia social, né? Uma vez que a psicologia sempre foi confundida com essa alma individual, né? Com aquela que atende as perturbações de uma alma individual. E eu diria já então que tem um sinal interessante aí, porque já começa a se perceber que o problema não é individual, ou simplesmente familiar, né? Como a psicanálise sempre acreditou. Familiar. E quando não é desta família, papai, mamãe, Édipo, é da vovozinha, do vovozinho, do tataravô. É problema de gerações, como no caso da interpretação da esquizofrenia, como no caso de Lacan. Mas é um avanço incrível quando a gente desindividualiza a psicologia e a psique. Não que a clínica esteja condenada ao desaparecimento, não é isso. Ao contrário, a clínica aí assume um outro papel. O que é fazer clínica para uma pessoa inserida no meio social, que está perturbada por esse meio social? Interessantíssimo. Então eu vou fazer uma... Deleuze e Guattari inventaram algo chamado esquizoanálise, né? E eles inventaram também uma técnica de mapeamento, mapear o desejo. Mapear o desejo a partir do modo de funcionamento da natureza e da sociedade, que é o modo rizomático e não o modo arborescente aristotélico. O modo rizomático é um modo de acontecimento pelo meio, que não tem nem fundamento nem fim, nem princípio nem fim. O meio é o fundamental, é o meio espinosista, o meio dos encontros, né? Onde se dão os bons e os maus encontros, onde se produz, se aumenta ou se diminui a potência, né? Se gera bons ou maus encontros, ou seja, encontros alegres ou encontros tristes, que não são no fundo encontros. Mas é um modo rizomático de acontecer, e é assim que opera a vida, inclusive a vida em sociedade. Bom, aí a psicologia social, ela começa então a ganhar uma outra cor. Se a psicologia social não cair nem na análise institucional, que é bem fraca, num certo sentido. Por que a análise institucional é fraca e não dá conta? Porque a análise institucional acredita também que a instituição de alguma maneira é natural. Ora, a instituição é um filtro, a instituição é uma peneira, a instituição é um código, a instituição é uma válvula que deixa passar certas coisas e não deixa passar outras, que liga coisa com coisa ou desliga coisas que deveriam estar ligadas. As instituições estão doentes? Por que as instituições estão doentes? As pessoas estão doentes? Por que as pessoas estão doentes? A sociedade está doente? Por que a sociedade está doente? O que é o capital? O capital, ele veio do nada? Não são os homens que inventaram o capital? Não é o modo de vida? Ou é uma força do mal que veio do além? O capital é o mal que veio do além? É o demônio, é o diabo? A gente acredita em diabo? Assim como a gente acreditaria em Deus? Existem Deus e diabo? Mas que irresponsabilidade do homem, está sempre passando a bola, né, naquilo que lhe cabe. O que lhe cabe é a lição de casa. Ao invés de eu ficar acusando o mundo, e mesmo me acusando, que é uma maneira feia de viver, é uma falta de estética incrível, a gente enfeia o mundo e enfeia a si mesmo. Quando? Quando a gente acusa. Quando a gente fica envenenando a existência. Então a gente acusa um poder fora de nós, ou a gente acusa a nossa insuficiência de ser. Nós somos meramente humanos, pobrezinhos, coitadinhos. Nós somos vítimas. Então eu diria que, antes de tudo, há uma produção de vítimas, há uma produção de escravos, há uma produção de enfraquecimento da vida. Não há capitalismo sem o enfraquecimento da vida. Mas não há nenhum tipo de poder sem enfraquecimento da vida. O poder só emerge, ele só brota onde há impotência. Porque o ser potente é diferente do ser poderoso. O ser potente, ele é capaz de criar as condições de existência. Mas para que ele crie as condições de existência, o pensamento nele, a psique nele,
deve ser feita a serviço da sua potencialização. Então há uma psique sadia, há uma ecologia mental, há um ambiente propício à vida da mente, assim como há um ambiente propício à vida em sociedade. Haveria um ambiente propício para as plantas, para os animais na terra. Nós queremos deixar uma terra melhor para os nossos filhos. Eu ouvia isso em algum lugar, ou li na internet, em algum lugar alguém dizendo: mas nós nunca pensamos em deixar filhos melhores para o nosso planeta. É muito engraçado. Vamos cuidar do meio ambiente, mas nós não cuidamos do ambiente das relações sociais, e não cuidamos do ambiente mental e corporal em que nós nos inserimos. Nós não cuidamos de criar as condições de existência para a nossa vida. Não há capitalismo que seja derrubado, não há monoteísmo que seja desmistificado, não há poder que venha a ruir se nós não investirmos na potencialização da própria potência, não na capacitação. Estamos entupidos de capacitação. Somos todos muito capazes, doutores, autoridades, funcionários disso e daquilo, muito diligentes, nós sabemos fazer tudo. Temos máquinas que voam, que viajam os mares, que navegam os espaços, a gente tem muita técnica, muita capacidade para um monte de coisa, não nos falta nada. E no entanto, não somos capazes de criar as próprias condições de existência. Ah, mas isso é criar as condições de existência? Ah, um carro que agora voa. Já vi que existe, claro, isso era só uma questão de tempo. Agora o carro também voa. E isso não vai ser problema nenhum, nem a poluição da Terra é problema. Ninguém vai explodir e acabar com a Terra com uma bomba atômica. Isso é mistificação. Porque o homem não tem essa potência toda. Uma bombinha, por mais potente que ela seja, não consegue destruir a natureza. É muita petulância do homem achar que ele, com uma bomba, ele consegue destruir a Terra. A Terra engole ele muito antes. A questão é outra. Isso tudo é falso problema. Isso é maneira de a gente inventar messias, guias, né? Lideranças para as nossas vidas. São desculpas. Por que nós não cuidamos da potencialização de nós mesmos? Como um psicólogo pode se engajar? Eu quero ajudar as pessoas que são meio perturbadas. Eu lembro de um filme chamado Estamira. É um filme que eu recomendo, se vocês ainda não viram. É um filme bem iconoclástico. Estamira, uma mulher negra do lixão, do Jardim Gramacho, louca, pobre, estuprada várias vezes, dizia assim: sim, eu tenho uma perturbação, mas deficiente eu não sou, eu sou perturbado. Agora, eu com a minha perturbação, quando vou ao médico, ao psiquiatra, ou ao psicólogo, o que eu chego? O que eu constato quando chego? Eu constato que aquele médico, aquela médica, aquela psiquiatra que me receitou aqueles remédios é uma copiadora. Ela só copia. Ela não pensa nada. Porque ela diz: se o remédio está fazendo bem, para. Engraçado, a gente acredita que não. Se o remédio está fazendo bem, continua. Ela diz: para, não precisa mais de remédio, não quero muleta. Você está fazendo bem. Se o remédio está fazendo mal, troca. Troca. Não é possível, ela dizia. Quadrilha de dopantes. Ela dizia: seus dopantes ficam dopando a vida. Por que dopar a vida assim? Porque eu sou perturbada? Nós queremos dopar as intensidades da vida. Eu só citei Estamira porque é um exemplo. Na verdade, a gente dá para generalizar isso que a Estamira fala. Hoje em dia nós não temos mais uma psicologia, uma psiquiatria violenta. Nós temos uma psiquiatria, uma psicologia humanizadas. Nós não usamos mais camisas de forças. Somos a favor do fim do hospício. Viva a luta antimanicomial. Claro, é uma bandeira que eu também ergo. Por que não?
Agora, como se faz hoje em dia? Para as crianças se dá Ritalina. Para quem? Crianças irrequietas, hiperativas, perturbadas. E para os adultos, né, temos vários modos, né, de dopar os adultos. Os remédios estão sempre se sucedendo aí, né? E hoje em dia virou moda ser depressivo. Ele está com depressão. Mas quem disse que a depressão é um acidente na vida de alguém? Nas nossas sociedades, a depressão é o produto de primeira ordem. Não há sociedade sem produção em massa de depressão. O que é a depressão? É jogar o desejo no buraco. O que é jogar o desejo no buraco? É fazer com que a nossa potência seja desqualificada de alguma maneira, a priori, desde bebezinho, desde que o bebê está lá mamando na teta da mãe, né, o olhar da mãe já passa de alguma maneira uma operação de aceitação ou de rejeição. Antes de ser, como é que está meu tempo? Ainda tem 20 minutos? Nossa, tem muito tempo. Então, 20 minutos dá para falar bastante coisa. Acho que dá, vamos ver. Então, o que ocorre? Nós já somos acoplados. Eu dizia antes que o Foucault diz que as nossas sociedades, elas criam instituições de sequestro, né? Nós já somos inicialmente excluídos. De onde que nós somos excluídos? É isso que eu queria perguntar aqui. Se a gente pesquisa de alguma forma esse tipo de exclusão. Qual é a exclusão fundamental? A exclusão da vida intensa. A exclusão da vida ativa. Ou será que não existe diferença entre vida ativa e vida passiva? Ou será que não existe diferença entre vida intensa e vida estendida? A gente não sabe mais fazer a distinção entre extensão e intensidade? Não, a gente gosta não de intensidade, a gente gosta de intencionalidade. A gente adora a intencionalidade. Você é bem intencionado ou é mal intencionado? Olha aí, a nossa perversão de base. Qual é a perversão de base? É que sempre atrás de uma fala, de uma prática, de um movimento, existe um verme que é interesseiro, que quer fazer o mal, quer trapacear. A Stamira, uma grande pensadora, essa que eu dizia há pouco, nomeia, diz, é o esperto ao contrário. E como ela diz, hoje em dia não tem mais inocentes, só tem esperto ao contrário, como é que você vai se relacionar com as pessoas? Desconfiando, porque eu sou um esperto ao contrário e vou ver que o outro também é um esperto ao contrário. E a gente trapaceia entre a gente sempre inventa jeitos, né, de ajeitar as coisas e se dá bem. Então, o acoplamento, eu dizia, voltando à nossa questão. O acoplamento, a inclusão na nossa sociedade implica uma exclusão de base. Quando você exclui a vida intensa, você inclui a vida tornada trapo, a vida tornada rebaixada, a vida tornada fraca. Só a vida tornada fraca é digna de ser incluída. É essa prática da piedade e da compaixão que nós tantos amamos, né, e investimos. Quem disse que a compaixão é uma negação da vida? Quem ousa dizer isso? Mas a compaixão talvez seja a pior forma de crueldade, porque a crueldade é uma coisa interessante. Agora, a compaixão, a piedade, é um amor, bom, ao menos tal como a gente está definindo aqui, é um amor pela vida fraca. Quem ama a vida fraca precisa investir em condições ideais de existência, precisa investir em estruturas de poder. É por isso que a gente só combate o mal quando a gente deixa de mistificá-lo como substância, porque o mal implica uma cumplicidade, e a cumplicidade é até que ponto algo em mim se deixa seduzir, se deixa capturar, se deixa lançar no buraco, se deixa se tornar um depressivo. E claro
Quando eu me torno depressivo, a sociedade vem me acolher. Eu, como psicólogo, vou me engajar para acabar com a depressão, a epidemia da depressão. Eu, como psicólogo, vou me engajar para acabar com as perturbações mentais dos homens que não têm condição de frequentar um consultório. Eu vou me ligar ao SUS, eu vou me ligar às instituições de saúde pública que oferecem saúde mental gratuita para as pessoas. Eu vou me engajar. Eu vou levar normalidade para essas pessoas. Eu vou levar capacitação para essas pessoas. Eu vou fazer com que essas pessoas voltem a viver em sociedade normalmente. É esse o meu engajamento? Eu acho estranho esse tipo de engajamento. Não que a gente não tenha que fazer isso. A gente tem que fazer não exatamente melhor. A gente tem que fazer de modo perfeito. Como diria o Guilherme, que é perfeccionista, eu também me acho um tanto perfeccionista. E para fazer de modo perfeito, é preciso a gente acabar com a causa da reprodução da miséria. E a causa da reprodução da miséria é necessariamente um mau uso dos afetos. Que são afetos? Não são meras paixões ou sentimentos. Afeto é uma variação da força que constitui o homem. Existe afeto do corpo e afeto da mente, porque o corpo e a mente variam através da existência, né? E eles são manifestações da nossa energia vital, da nossa potência, do nosso desejo. Melhor do que chamar de alma, porque não tem alma, uma vez que essa energia, essa potência não tem identidade, mas ela tem singularidade, algo talvez raro de se entender, mas que é preciso procurar pesquisar, entender, estudar, experimentar o que é uma singularidade, que todos nós temos, todos nós somos seres singulares. O que os poderes fazem, a primeira coisa que os poderes fazem é rebaixar a nossa singularidade. Ele não é singular, exótico, estranho, ele é um indivíduo normal, ele tem que ter um ego forte. O próprio Freud tinha medo do inconsciente. O inconsciente é monstruoso, é assassino, ele é incestuoso e parricida. Ele disse com todas as letras: o inconsciente é incestuoso e parricida. É o velho padre que voltou através de um ateu. Um ateu, padre. Mas quem disse que para ser padre precisa acreditar em Deus? Basta acreditar que a dor é um mal que deve ser extirpado. Quando a gente se relaciona assim com as dores, com os sofrimentos, e a gente investe na ideia de compaixão e de piedade, a gente perde o melhor de nós mesmos, porque a dor está a serviço da existência, a serviço da vida. O uso da dor, eu dizia antes, o uso dos afetos, também o uso da dor. O uso da dor, o uso da perturbação, o uso da variação, o uso do descarrilhamento, o uso da idiotia, o uso da ineficiência, o uso da vagabundagem, o uso de tudo que não funciona bem. Por que a gente precisa logo consertar o que não funciona? Por que a gente logo classifica como doença uma coisa que pode ser uma experimentação? A gente não suporta uma vida em experimentação. Diz Deleuze de Artaud: não te deixarão experimentar no seu canto, logo te enquadrarão e te classificarão, porque as intensidades não são bem-vindas para esse tipo de sociedade fraca. Por que nossa sociedade é fraca? Eu dizia, existe uma sociedade a priori, assim como existe um indivíduo a priori, uma mente a priori, um corpo a priori. A própria sociedade é resultado do indivíduo ou o indivíduo é resultado da sociedade? O Antiédipo de Deleuze e Guattari diz assim: ora, acreditam que a família é a célula máter da sociedade. Sem família, nada vai bem. Cuide bem da família. Quem disse que a família é a célula máter? A família é a célula filha da sociedade. A família é a última ponta, ela não é a primeira. Nós temos a ilusão biológica de que porque alguém nasce em família, então é o começo de tudo. Mas a família é uma máquina que opera a serviço dos poderes estabelecidos. O que Freud não entendeu, que o Édipo
O Édipo é uma maquinação. O Édipo é um meio de produzir falta no desejo. Funciona muito bem. É preciso inocular a falta no desejo. É preciso que a gente desqualifique as nossas potências diabólicas do inconsciente. Somos muito perigosos. A virtualidade, a potência, ela é virtualmente criminosa, virtualmente incestuosa. O desejo, se você não educá-lo, se você não moralizá-lo, se você não responsabilizá-lo, vai acabar de modo perverso, louco, criminoso, vagabundo, tudo que há de pior. Nós temos medo da intensidade. É assim que a gente vive em sociedade. Nós cultuamos isso em vários níveis. No nível familiar, no nível moral, no nível religioso, no nível social, cultural, institucional. Os mais variados níveis. Isso é histórico, vem de longa data. Por que nós temos medo da intensidade? Porque ela não tem forma. E por que nós só gostamos do que tem forma? Porque estamos separados da nossa capacidade de acontecer. Por que estamos separados da nossa capacidade de acontecer? Porque fazemos um mau uso dos nossos afetos. Mas quem faz mau uso dos afetos? Eu individualmente? Não. Eu coletivamente? A sociedade coletivamente? Não. Então, o que seria a sociedade coletivamente? O eu individual. Seria efeito? A sociedade seria um efeito? Os liberais talvez acreditem que o indivíduo é a causa e a sociedade é um efeito do indivíduo. Os marxistas mais ortodoxos acreditam que o indivíduo é efeito da sociedade. Mas na verdade existem diagramas de força que produzem tanto o indivíduo quanto a sociedade. Onde estão esses tais diagramas de força? Eu estou aqui vivo, respirando. Nós estamos vivos, né? Respirando, falando, ouvindo, movendo, gesticulando. Através do nosso corpo, da nossa mente, da nossa linguagem, que esse diagrama se efetua. Na hora que eu falo, está se produzindo uma realidade. Que realidade é essa? São transformações incorporais. Quando eu enuncio, a linguagem, o que o Chomsky não entendeu, que a linguagem é uma máquina de fabricar sentido, né? E que o sentido depende do uso de uma pragmática e não de uma estrutura sintática, né? É de uma pragmática. Então o uso, né? O uso é o que é o uso efetivamente de uma linguagem. A linguagem é usada para quê? A linguagem é sempre uma política, é sempre uma prática, é sempre uma pragmática, porque a linguagem, ela produz continuidade de nós mesmos, continuidade do desejo, continuidade das relações. Ela produz modificação dessas relações. Ela produz continuidade exatamente de quê? Em mim, em nós, em sociedade. O que a linguagem continua? Eu posso dizer, geralmente, ela continua poderes. A linguagem é uma máquina de continuar poderes. O Kafka viu bem isso. Na literatura de Kafka isso não para de passar. E em outras literaturas também, evidentemente. Mas Kafka é especializado na questão da linguagem e também na questão do corpo, né? Como a linguagem produz realidade. E produz a própria mente. E se a gente começar a perceber que a nossa subjetividade é um pedacinho, uma cadeia de signos, interiorizada e introjetada. A gente vê muito bem isso como uma criancinha, ela começa a falar, quando ela começa a falar, geralmente ela incorpora a fala dos adultos, né? Os valores dos adultos, os sentidos dos adultos, e ela experimenta aquilo nela. O que é residual da experiência da criança, a partir do exercício da fala, para o seu desejo, nós começamos a perceber. Eu lembro, eu estive em Moçambique
numa creche, e lá a prática nessas creches era muito mais de música, ritmo e percussão do que de fala. Nós ocidentais temos o gosto de ensinar a criança a falar o quanto antes. Para que exatamente? Eu não acredito que a linguagem é um bem em si, nem mal, nem é mal nem bem. A linguagem depende do uso que você faz dela, né? O Stalin acreditava que a linguagem era um bem comum. Dê linguagem para todo mundo que necessariamente ela é boa. Completamente errado isso. Não tem nada a ver. A linguagem assim como todos os objetos, não existe bem e mal. Depende do uso. Então a linguagem, se eu dou linguagem para uma criança ser alfabetizada, o Chomsky acredita que a linguagem ela deve ir para as tribos todas, quer dizer, que a gente deve levar um modo de fazer gramática das várias línguas indígenas. Será que esse modelo chomskiano já não é um modo de colonizar? Ele que é tão contra o colonialismo, e principalmente o colonialismo das almas ou dos espíritos? Então, colonizar almas, espíritos, desejos, na verdade. Essa é a prática essencial. E a colonização, ela começa por dizer: te falta uma forma, te falta uma ordem, te falta uma verdade, te falta a condição ideal. Quando, na verdade, existe em cada cultura, em cada povo, em cada singularidade, uma potência de criar a forma, não exatamente como forma, mas enquanto linha. A forma, antes de ser forma, é uma linha, e a linha é a ponte que continua o meu desejo. A linguagem é a produção de linhas, mas existem linhas de poder e existem linhas de potência. Então, depende como eu ensino uma criança a usar a linguagem. Nessas creches de Moçambique, era muito mais importante para a criança ter ritmo, musicalidade, antes de ter uma ordem moral dentro dela. E nós dizemos: vamos acabar com a violência. Nós temos a palavra. A gente opõe a palavra, a civilização, à barbárie, que é uma coisa violenta. E a gente daí exclui a violência física. E nós não percebemos que a violência só migrou. E temos uma prática muito pior de violência, que é a violência velada através da inoculação da moralidade de uma ordem espiritual que é toda a ordem do ressentimento, que é a ordem do enfraquecimento da vida, a ordem piedosa que busca o controle das vidas. Então, que exercita a linguagem para doutrinar, para colonizar o desejo, para criar territórios de lixo dentro de nós. Nós introjetamos lixo na medida em que falamos ou ouvimos, não só na medida em que nos alimentamos mal, comemos no McDonald's. A gente bota lixo para dentro de si cada vez que a gente lê, ou mesmo escreve, ou ouve ou fala. Então nós somos cúmplices do poder. É isso que eu quero chamar a atenção o tempo inteiro, porque nós sempre gostamos de acusar uma instância fora. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós somos cúmplices, mas não culpados. Nós não somos vítimas, mas também não somos carrascos. A questão é o seguinte: a cada momento nós temos ocasião para perceber o que a gente está fazendo com a nossa vida. Como é que a gente lê um livro? Como é que a gente lê um texto? Introjetando fórmulas? Ora, mas a gente não tem termômetro em nós mesmos. Qual é o critério da verdade? O critério da verdade não seria aquele que potencializa as nossas vidas e gera condição de uma autonomia real na medida que a minha potência cresce, e a minha potência que cresce é a potência que cria condições de existência? Não é esse o critério da verdade, de autonomia real? Ora, esse critério está em mim? É uma variação imanente do desejo? Por que eu preciso buscar fórmula de autoridade? E por que as autoridades não vão beber direto na fonte novamente? Por que a gente tem que obedecer autoridades? Quando se faz uma tese dentro da academia, eu duvido que o aluno possa falar em nome próprio, porque ele tem que citar 500.000 autoridades, e aí dizer que ele entendeu bem aquela autoridade, para daí começar a falar em nome próprio? Não, em nome do autorizado
que se constitui nele, em nome dessa coisa formatada que se constitui nele, ele se torna um cientista, se torna uma autoridade. Ele pode falar em nome de uma verdade. Qual verdade? Não era um pedaço de cadeia de signos, uma linha de continuidade? Agora sim, acabou, né? Uma linha de continuidade, encerrando então, que era a continuidade de um poder que enfraquece a vida em sociedade. Eu diria então, engajamento em quê? Só para responder rapidamente. Eu não gosto da ideia de ser um devoto engajado simplesmente pelas lutas sociais para salvar os pobres, os desvalidos, etc. e tal. Como também não gosto da ideia dos liberais de dizer viva a liberdade individual, que é uma balela, né? Que é uma grande mentira, né? Eu acho que é muito interessante a gente dizer assim, acima da sociedade ou do indivíduo está a vida, acima, abaixo, por trás, pela frente, pela esquerda, pela direita, a vida atravessa tudo. Que vida? Que vida? A vida passiva, a vida reativa, essa vida que, de alguma maneira, é uma vida que faz com que a vida se arraste sobre a terra, que nem vermes? Ou será que a gente é capaz de investir cuidadosamente na potencialização da vida e começar a confiar, criar uma zona de confiança na vida ativa, na vida intensiva, nas intensidades estranhas que fazem com que a vida encontre zonas de estranhamento, zonas de experimentação, zonas de diferenciação do corpo e da mente, zonas de diferenciação das relações de sociabilidade? Porque a gente não cria, porque a gente eliminou, a gente baniu da vida a zona virtual, e a gente botou no lugar do virtual o possível mal e o possível bem. Nós não bebemos mais do virtual que está além do bem e do mal. Nós criminalizamos o virtual. E se a psicologia estiver a serviço do enquadramento das mentes que bebem no virtual, a psicologia também é uma assassina de vidas intensas. Assim como a Stamira se defendia e dizia, isso não pode, copiadores estão dopando, comunidade de dopadores. Quer dizer, dopar a vida. Por quê? Porque se tem medo das forças, porque nós não acolhemos novamente as forças. Não existe o mal, gente, como também não existe o bem, tá? O mal e o bem são resultados dos nossos bons e maus jeitos. É preciso investir no modo de vida, antes de investir no indivíduo ou na sociedade. O modo de vida não é deste indivíduo, ou daquela sociedade, é o modo de se relacionar, de relacionar as forças que nos atravessam. É o uso das nossas forças. É esse aprendizado, é essa educação. Eu digo que nós somos analfabetos nisso. E se o homem tem que se alfabetizar em alguma coisa, é se alfabetizar no uso dos afetos, porque disso surgiu uma moda aí, da tal da inteligência emocional, que nós somos burros emocionalmente. Outra mistificação. Na verdade, a emoção não é afeto. Afeto é uma força real de variação, diferente da emoção. A emoção já é uma imagem que resulta da variação afetiva. A variação afetiva é preciso voltarmos a Spinoza. Spinoza, o grande pensador dos afetos. Spinoza, Nietzsche, Bergson. Minha última questão. Aqui dentro, vocês já tiveram algum estudo de Spinoza? Não? De Nietzsche? Sim? Alguma coisa? Bergson? Não. Foucault? Um pouco mais, talvez. Já está em voga. Mas eu não vou dizer triste, porque eu acho que a tristeza, ela serve para alguma coisa. Então, se tiver que se entristecer, que se entristeça. Mas é um negócio estranho, né? Que numa faculdade de psicologia não se estude Spinoza, Nietzsche, Bergson, porque eles não são filósofos, não existe disciplina, existe a potência do pensamento. É disso que se trata. A gente tem que sair das caixas, das disciplinas, e mesmo das faculdades. Se você faz psicologia, você não se interessa por antropologia? E se você faz antropologia, você não se interessa por sociologia, ou por economia, ou por política, ou por isso, por aquilo? Por que a gente fica encaixotado? A vida não é assim. Existem as múltiplas dimensões em nós. Então, esse elemento é essencial.
voltar a investir nas zonas virtuais, que geralmente não há interesse. Por quê? Porque é daí que vem a potência. E quem se potencializa não precisa do poder, não se deixa explorar. Diz até bem-vindo aos exploradores, porque ele se diverte com os exploradores. A gente tem que desvitimizar a vida e deixar de acreditar em carrascos e vítimas, né? E fazer a lição de casa. A lição de casa não é a lição do eu, nem a lição do outro, é a lição das maneiras de se relacionar. A gente precisa inventar maneiras de se relacionar, criar novas relações de sociabilidade. E eu acho que a psicologia tem muito a se engajar nessa tarefa. Se for nessa tarefa, eu me engajo junto com a psicologia. Estamos engajados. Noutra, né, engajar para incluir as pessoas numa sociedade que torna a vida função de poderes estranhos à vida ativa, estou fora. E sou combatente, sou inimigo disso, né? Agora, a favor do investimento nas energias humanas que criam as condições de existência, que não ficam investindo no sonho e no ideal, mas produzem a realidade e não acreditam em realidade pronta, assim como não acreditam na alma, no corpo e na natureza natural, mas que sabem que toda a natureza é potência de criar existência. Eu acho que esse engajamento é que eu chamo a atenção. Se engajar para apreender novamente, inventar um outro olhar, uma outra percepção, uma outra sensibilidade, para apreender as zonas virtuais do vivo. É isso. Muito obrigado. Nós, geralmente, por não ultrapassarmos a imaginação, que é uma distinção que o Spinoza gosta de fazer bastante, entre imagem, palavra e ideia. Muitas vezes, a gente usa a palavra como uma generalidade e bota no lugar da ideia, e se satisfaz com a palavra. Psicologia, ela é uma palavra que pode ficar na generalidade do signo, né? Mas, na verdade, a palavra na generalidade do signo é abstrata. Existe um uso concreto, né? Então, a psicologia, do modo como a gente se refere hoje a ela tem 200, ou nem isso, né? 200 anos aproximadamente. Ela emergiu nas nossas sociedades, que são sociedades capitalistas, nas formações sociais capitalistas, como uma funcionária. A psicologia é uma funcionária. Assim como as escolas, as famílias, os hospitais, os quartéis, né? Essas instituições. A psicologia é uma instituição. Eu lembro de um autor chamado Jacques Donzelot, que escreveu uma obra intitulada A Polícia das Famílias. O que ele chamava de a polícia das famílias? Era a assistência social. A assistência social, ela veio no lugar das práticas filantrópicas religiosas. Quando as instituições se laicizaram, se tornaram laicas após a Revolução Francesa, né? Houve a necessidade de substituir as práticas, né, piedosas e filantrópicas por práticas chamadas positivas a partir dos valores da sociedade, o que a sociedade precisava. A sociedade precisava, né, de uma dimensão que regulasse ou normatizasse as famílias que não funcionavam bem. Assim nasceu a assistência social. A assistência social está para curar, para corrigir aquilo que as famílias não dão conta na relação da família com a própria sociedade. Então, onde um pai não funciona bem, uma mãe não funciona bem, não educa bem o filho, não bota na escola, não faz nada, a assistência social intervém como uma polícia da sociedade, né? E a psicologia, será que é diferente? Eu diria que a psicologia, talvez ela tenha uma pretensão maior, porque o discurso psicológico, ele emerge a partir de uma ideia de normalidade mental. E a normalidade de uma mente
que já foi destituída da potência de pensar. A psique moderna, ela implica a produção da miséria subjetiva. A primeira matéria, a matéria mais importante para que haja capitalismo, não é exatamente o dinheiro, como diria Marx, né? É a subjetividade. Há uma produção concreta de subjetividade abstrata em nós. E o que é a subjetividade abstrata? Se instala em nós um preposto de nós mesmos. A nossa mente geralmente é um preposto de nós mesmos. Agora, existe uma dimensão da nossa mente que não seja isso? Claro que existe. Mas essa dimensão, ela está rebaixada, ela está desqualificada, ela está capturada. Existe uma captura do desejo que faz com que o eu, né, tome o lugar da potência de pensar, né, e da potência de criar. O eu normatizado. A psicologia, então, ela veio para teorizar sobre esse eu, né, investir nessa lógica e corrigir as saídas da norma, aquilo que era anormal. A psicologia, ela veio para isso, mas houve ainda uma razão mais urgente, mais prática, mais política, que foi com a própria emergência da psiquiatria. A psiquiatria veio para fazer a diferença entre o louco e o criminoso. E é isso que foi, durante muito tempo, objeto da obra do Foucault, né? O Foucault, que se formou antes em psicologia do que em filosofia, ele foi buscar as origens da psicologia na sociedade moderna, né? E viu aí uma necessidade de distinguir o louco do criminoso. Então, até que ponto aquele ato incendiário, o ato de matricídio, de patricídio, de fratricídio, enfim, era um ato de loucura ou era um ato de um delinquente? E a psiquiatria, então, ela estava a serviço da demanda jurídica da sociedade, da manutenção da ordem dos direitos e dos deveres. Então, a psicologia veio para garantir essa dimensão jurídica. A psicologia, ela nasce inicialmente com uma demanda jurídica. A psicologia jurídica, eu diria que ela é até primeira do que a psicologia clínica, né? Ela é uma necessidade de enquadramento, sabe? Então, eu acho que esse cuidado precisa se ter, porque se a gente quer exercer a psicologia de modo digno a favor da vida, né, seria interessante. Eu digo sempre uma coisa: se eu dou aula, eu não quero ter meros alunos ou discípulos. Diz Nietzsche: recompensa mal um mestre, o aluno ser apenas discípulo. Se eu sou um psicólogo e vou exercer a clínica para tirar alguém de alguma miséria, impotência ou escravidão espiritual, né, ou moral, de que ordem for, eu não quero simplesmente trazer essa pessoa para a norma. Veja, você também é normal, você também é do bem, você pode fazer parte da sociedade. Não é isso que eu quero. De novo Nietzsche, né? Eu não quero trazer uma ovelha desgarrada para o rebanho. Eu quero antes roubar as ovelhas para formar bandos nômades e não fazer parte de um rebanho reativo e enfraquecido. A ideia não é enfraquecer. Então, se eu vou fazer psicologia, eu vou fazer psicologia para fortalecer a mente de uma ovelha, para que ela deixe de ser ovelha, a não ser que ela seja ovelha. Então, a mente da ovelha enquanto ovelha, né? Que bom. A mente do homem, o que é a mente do homem? Eu vou fazer psicologia, então eu vou praticar a clínica para que eu tenha, não um paciente no fim das contas, mas um aliado. Aí eu tenho um interesse em praticar psicologia, eu tenho um motivo real, que não é simplesmente uma missão, ou fazer dinheiro, ou ter um lugar na sociedade. É algo que faz diferença para a minha própria vida. Eu não vou fazer psicologia só de modo piedoso para resgatar o outro que está decaído. Eu vou trazer o outro para a vida, assim como eu quero estar na vida. E que vida? Uma vida ativa, intensa, criativa. É para essa vida que eu quero. Então, a psicologia, ela deveria ser inventada. Ela nem foi inventada. Essa outra psicologia, a gente sabe
que emergência que ela tem. Ela está a serviço do policiamento e da normatização da sociedade, né? Para um eu que é fraco, né? E que precisa ser suficientemente normal para operar como mão de obra, como diria o Guilherme, para as funções sociais do capitalismo, né? Acho que é isso. Mas eu acredito que a postura crítica ela tem que ter um motor, um motivo. E o motivo da postura crítica é, ao mesmo tempo, uma espécie de gosto ou de afirmação. A crítica, enquanto crítica, ou enquanto reação a uma situação de ameaça, ou de violência, ou de negação, ela ainda corre o risco de ser uma crítica ressentida. Então é preciso que a gente apreenda uma afirmação superior à negação. A afirmação da vida, um gosto pela vida, né? Eu diria que não é nada hegeliano, porque Hegel é que dizia que a negação e a afirmação têm o mesmo estatuto. Ele fundava a dialética dele assim. A afirmação é primeira, a negação é sempre um resultado, é um efeito, né? É uma das maneiras, a afirmação é sempre múltipla. Então é preciso encontrar uma afirmação múltipla de tudo que nos atravessa, um gosto, né? Uma confiança na natureza, de novo. Os poderes precisam do medo e da desconfiança da vida. Todos aqueles que investem na crença e na fé, é uma coisa paradoxal. Chamavam Nietzsche de niilista, né? E Nietzsche é aquele que detecta 4 tipos de niilismo. Tem o negativo, o reativo, o passivo, e tem um que de fato Nietzsche que é o ativo, niilismo ativo. O que é o niilismo ativo? O niilismo ativo, ele é um não, mas um não necessário à própria condição de afirmação. Ele é resultado da afirmação. E os outros niilismos eram o niilismo do ideal, dos crentes, aqueles que acreditam em outro mundo, né? Os que acreditam em outro mundo chamam Nietzsche de niilista por ele não acreditar no outro mundo. Os que acreditam no humanismo, no homem, chamam Nietzsche de niilista porque ele não é positivo o suficiente para acreditar na natureza do homem. Bom, enfim. Na verdade, Nietzsche diz assim: esses que investem no outro mundo é que estão desinvestindo a Terra, desqualificando a Terra. Os que investem numa natureza essencial do homem, diferente da natureza, esses também estão desinvestindo aí, estão inoculando uma desconfiança na vida. Então eu diria, é uma atitude crítica, assim como dizia o Guilherme, mas além disso é uma atitude a partir de uma motivação afirmativa, afirmadora da vida, que retoma a confiança nas experimentações. Diríamos, junto com o Antiédipo de Deleuze e Guattari, antes de interpretar, experimente. Né? Tem até uma música do Chico Buarque que diz: haja 2 vezes antes de pensar. Não é pense 2 vezes antes de agir, haja 2 vezes antes de pensar. Claro que precisa entender que, na verdade, o que a gente chama de pensamento nada mais é do que uma tagarelice interior. Então, pare de tagarelar interiormente, porque às vezes a gente é muito silencioso, mas a gente é um tagarela espiritual. A gente fica com maquinações e trava na experimentação. A gente não se abre para o acontecimento. Eu diria que a primeira coisa para começar a emergir uma nova psicologia é o gosto pela experimentação, né? E um gosto por uma experimentação que não é simplesmente experimentar coisas que vêm de fora para me satisfazer, ou para me capacitar, ou para me ordenar. É experimentar nos encontros algo no que acontece que fabrica cérebro e corpo em mim, que fabrica potência em mim. É aí que tem experiência real. A experiência é sempre uma produção de realidade. Então, experimentar não é um empirismo qualquer, né? É um empirismo atento, um empirismo com a presença do desejo inteiro naquilo que ele faz. Diria um autor chamado Dom Juan, citado nas obras do Castanheira, assim: não há este ou aquele caminho. Qualquer caminho é bom, desde que você faça com o coração. Nietzsche diz: não há este ou aquele fito, este ou aquele valor. Todo valor só é valor a partir de uma afirmação.
afirmar tudo. Ele dizia, parodiando Cristo, ele dizia assim: vinde a mim, não as criancinhas, vinde a mim todo o acaso, porque ele é inocente. Todo o acaso, todo, até os piores encontros. É uma aprovação. Esse mesmo autor mexicano, o Don Juan, dizia assim: é até uma lástima que hoje não tenhamos mais nem tiranos. Hoje só tem tiquititos, pequenitos, tiranitos. O homem, ele gosta quando tem provação. Ele quer experimentar no combate. A experiência é isso: experimentar, apanhar novamente o gosto pela vida, e pela vida perigosa. A gente não diz isso, né? Não, só faça com segurança, sem riscos. Não. Prudência é diferente de medo. A gente tem que ter muita prudência para ser mais ousado. É só para isso que serve a prudência. Não é a prudência antes da ousadia. A prudência é um instrumento da ousadia. Aquele que se acha muito ousado e quebra a cara, a ousadia dele foi bem pequena. Então ele tem que ter muita prudência para que a ousadia dele vá muito longe, né? Então, prudência para retomar confiança na vida e nos meios de experimentação. Você diz: muito bem, meu professor, muito bem, livro que está me dizendo esta tese, eu quero experimentar isso em mim, fazer igual o cientista maluco que inventa lá uma vacina e experimenta antes nele. Então você experimenta as coisas em você. Isso é fundamental, é a lição de casa. Não sai vomitando coisas para os outros, sabe? Você tem que experimentar. Se você fala, você não dá exemplo ou conselho, você se dá como exemplo. A tua vida já é um contágio, já é uma atração, já é um modo de espalhar o contágio, né? Eu acho que é isso. Aí uma psicologia nova começa a nascer, talvez, né? Se a gente tiver esse tipo de prática. Mas independente se ela nasceu ou não, você já tem que fazer isso da sua vida. Porque a questão é: minha vida está passando. Se essa psicologia nunca acontecer, bom, eu vou exercer isso na minha vida. Se essa sociedade nunca mudar, eu vou fazer a minha parte, né? E não ficar esperando a sociedade ideal, a condição ideal, a faculdade ideal, que não vai ter mesmo, tá? Acho que é isso.